Olá pessoal, sou Ana Prediger aqui do canal Centec Trânsito e estou de novo aqui com o Maurício Pontello no Sala dos Instrutores. O Sala dos Instrutores é um projeto que nós fizemos onde nós falamos de vários assuntos pertinentes ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. E já apresentei num outro episódio o Maurício. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é a educação para além dos limites, para fora do CFC. Como engajar mais pessoas para termos um trânsito seguro. Então, Maurício, eu gosto muito desse tema, muito bacana, né? A gente poderia passar bastante de 30 minutos, mas nós temos 30 minutos, então vamos nos concentrar nisso. Para introduzir o assunto, como você vê a dimensão pedagógica de um CFC? Você acha que os CFCs estão conseguindo cumprir o que está previsto pelos órgãos normativos? E o que está previsto em resolução atende o que a nossa sociedade precisa em termos de educação para o trânsito? Olá, Ana, muito bom estar aqui novamente, né? E aqueles que nos acompanham, né? Muito obrigado pela audiência, né? Continue conosco. Olha, Ana, é um desafio, né? É um desafio, porque quando nós falamos de sociedade, a gente fala que a sociedade muda constantemente também, né? E o desafio é esse. Se a gente pensar no processo normativo, a norma sempre vem depois da demanda que a sociedade apresentou, né? É uma necessidade que seja assim. As coisas começam a acontecer, a norma vem para interferir, para regular, para colocar no caminho certo. Mas é possível sim, Ana. Acho que olhar hoje para o que a gente tem no processo de formação de condutores, ele prevê, né, a garantia da vida. Isso é fato, né? Quando a gente olha o processo como um todo, a gente está vendo que ela está seguindo. Então o CFC tem como cumprir e fazer disso, aliás, esse é o papel do CFC, né? Cumprir a normativa por primazia dele e fazer com que a sua intervenção na sociedade se dê através do serviço que ele presta. Então pensar na questão do CFC para além dos seus limites, né? Como você disse, é uma palavra muito bonita até, né? É a gente pensar fora da caixinha, né? Também, né? Então acho que quando a gente olha para as questões pedagógicas do CFC, é necessário, Ana, gastar tempo, né? Gastar estudo, gastar, né? Planejar. No episódio anterior a gente falou muito sobre a questão do planejamento administrativo, né? Dessa questão toda, mas a questão pedagógica passa também por planejamento. Sim. Né? Então, os nossos cursos de diretor geral e diretor de ensino, eles vão falar sobre planejamento. Então, hoje, a formação de um diretor de ensino passa especificamente pela questão do planejamento pedagógico, né? Porque nós estamos olhando para o CFC como aquilo que é, né, uma mudança de paradigma para a sociedade. Olha, a gente melhorou o processo, a gente precisa ensinar melhor as pessoas, por isso que ele é um centro de formação. Né? Ele tem que ganhar esse volume, incorporar tudo isso à sua personalidade, o CFC eu digo, né? Então não dá para a gente, né, fazer curso de diretor de ensino e não aplicá-lo. Né? Ou fazer um curso que não lhe ensinou a cuidar das questões pedagógicas. Ah, mas eu não sou pedagoga, a minha formação, né, de segundo não tem problema. Né? Se você tem uma formação de segundo grau, como hoje a gente vê a possibilidade, né, que a normativa trouxe, né, eu vejo isso como um retrocesso. Porque você limita a compreensão das ferramentas pedagógicas que são necessárias no processo de ensino e aprendizagem. Então, se a gente olha do ponto de vista mercadológico, é bacana, a gente está incluindo pessoas com ensino médio e tal. Mas, por um outro lado, a gente também vislumbra que a gente tem uma perda. Porque parece que eu fiz isso apenas para cumprir um papel, cumprir uma questão, né, meramente processual. Eu concordo e discordo em certa parte, porque assim, eu concordo que precisasse sim do ensino superior para ser diretor, porém, não do jeito que era. Porque você pode ter qualquer ensino superior. Eu, por exemplo, tenho biologia, né? A minha graduação, ela é de biologia. Depois minha pós-graduação foi na área de trânsito, que não tem nada com didática, nada disso. Então, a didática, essa parte eu aprendi sendo instrutora. Né, e procurando como ser mais didática com os meus alunos, entendeu? E eu acho que o diretor de ensino, o curso de diretor de ensino, pelo menos o que nós ministramos aqui,
ele vai ajudar muito mais do que uma faculdade de biologia, por exemplo, entendeu? Então, assim, se fosse para ser ensino superior, eu acho que teria que ser algo focado nessa área de licenciatura, pelo menos, entendeu? Tipo, que tivesse um pouco dessa parte de didática, de planejamento, né? De alguma coisa nesse sentido. Se não, administração, não tem nada de didática, a própria faculdade de administração. Então, você ter administração para ser diretor de ensino, eu acho que não está muito relacionado, o diretor geral sim, né? A não ser que exigisse uma faculdade de pedagogia, aí eu acho que seria mais dentro disso. Mas foi o que eu disse, Nana, porque assim, quando você tem o ensino superior, mesmo na administração, né, ou mesmo lá no direito, você vai ter questões, por exemplo, da sociologia que você vai estudar. Né? O administrador tem que estudar a sociedade, né? O operador do direito tem que estudar a sociedade. Sim. Né? De certa forma, a biologia tem que estudar a vida das pessoas, né, para entender como é que funciona. Então, é isso que eu estou dizendo. Talvez, né, o alicerce aonde a gente vai construir o diretor de ensino, ele fica um pouco mais sedimentado, a gente consegue avançar. Mas isso não tira a necessidade da pessoa estudar e entender o processo de ensino e aprendizagem. E ela vai ter que estudar. Sim. Né? Então, isso talvez vai ser um esforço maior, que é isso, esse é meu medo, Ana, né? Eu volto a dizer, não é contra quem tem ensino médio fazer o curso, não, longe disso. Mas ele vai ter que fazer um esforço maior. Vai. Você entendeu? Ele vai ter que fazer um esforço maior, né? Para compreender, né, a questão da didática, a questão da pedagogia, propriamente dita, da andragogia, né? Porque ele vai estar lidando com adultos. Então, ele vai ter que estudar. Por isso, o meu medo é nós transformarmos isso num mero cumprimento de processo, de obrigação processual. Que é o que é hoje muitas vezes, né? Eu tenho um diretor de ensino, pronto, tá bom. O que você faz? Eu dou aula no carro. Eu assino. Como diretor de ensino, ele assina. O diretor de ensino. É o que a gente vê por aí. Essa é a minha preocupação. Verdade. Uma parte da sociedade acha desnecessária a existência do Centro de Formação de Condutores. Alguns citam uma ideia de formação de condutores sem tantas regulamentações, onde bastaria o candidato à habilitação provar a sua proficiência na direção e conhecimentos teóricos em um teste. O que você acha dessa especulação? Para você, essa mudança seria positiva ou iria piorar o trânsito? Olha, Ana, isso é um reflexo da sociedade nossa, que está querendo toda hora a coisa mais rápida, mais simples, mais automatizada. Mas o trânsito não é só conduzir o veículo. E isso nós não temos condição, né, de interferir se nós tivermos um processo automatizado, autônomo, para a pessoa fazer isso. Por quê? Porque eu venho de uma construção. Então, se eu não consigo construir, né, essa questão da ética, né, a partir de um processo desde a infância, e é por isso a preocupação do Código de Trânsito Brasileiro, porque quando ele fala que a educação para o trânsito será promovida nas escolas, né, desde o ensino infantil até o ensino superior, né, e aí eu abro um parênteses para dizer o seguinte, a gente vê algumas coisas, alguns esforços sendo feitos na educação infantil, até o ensino médio a gente vê algum esforço, mas não se vê falar nada no ensino superior. Então, ou seja, não adianta eu querer automatizar o processo se eu não construir durante, né, a primeira infância, né, o ensino fundamental 1, fundamental 2, se eu não construir, eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de intervenção nessa pessoa. É como assim, aprendi a conduzir, tá bom, eu sei, né, eu sei que o câmbio é automático, eu sei virar para a direita, sei virar, só isso, né, mas eu não tenho a compreensão, né, porque assim, enquanto nós estivermos presos num processo de fazer prova objetiva, né, a gente não vai conseguir avançar muito não. Então, o papel do CFC nesse processo ele é importante por causa disso. E por isso a gente precisa ter um corpo, né, um corpo docente qualificado. Por quê? Porque é curto o espaço de tempo que a gente tem. É curto, né? Você não vai mudar caráter da pessoa durante o processo de habilitação. Mas você pode fazer provocações que podem levar a pessoa, né, a pensar, né, mostrar causa e consequência. Sensibilizar as pessoas para uma tomada consciente, né, de decisões. Isso a gente consegue fazer. Mas eu preciso ter profissionais qualificados para isso, né? É isso aí. Então, acho que essa que é a questão, né? Então, o diretor de ensino, né, mais uma vez, é o papel dele, né, de
formar esses instrutores, de capacitar eles, de suscitar que ele traga essa importância para dentro da sala de aula, mostrar para os alunos e que os alunos saiam de lá falando, caramba, foi importante eu estar aqui. Exato. Né? Isso daqui não foi só um mero processo para poder pegar a carteira, né? Eu lembro que quando eu estava em autoescola, eu perguntava para os alunos, para que você está aqui? E eles falavam, pegar carteira, tirar carteira, tirar carteira. Eu falava, vocês não vão tirar carteira, tá? Eu não tô aqui para ajudar vocês a tirar carteira. Eu tô aqui para ensinar vocês a dirigir. É um processo, né? Então tem início, meio e fim. Então lá no final vocês vão conseguir um documento, vocês vão conseguir uma permissão para dirigir. Mas para isso vocês precisam primeiro mudar, né? Eu falava para eles, então é uma coisa de dentro para fora, né? Sim. Mas a gente suscita essa mudança do cidadão. É muito interessante, muito bacana. A preocupação de salvar vidas no trânsito é um valor cultural dos CFCs, ou você acha que essas instituições e profissionais estão mais preocupados com lucros e atender às exigências do Detran? Eu não diria uma preocupação meramente financeira, sabe, Ana? Acho que não é uma questão só financeira. Lógico que a empresa ela existe, né, para ter resultado positivo, para ter lucro lícito, né? Diga-se de passagem, né? É para isso que ela existe. Não nasce uma empresa a menos que você queira criar uma ONG, ok, né? Então não tem interesse financeiro nisso daí, né? Mas o que a gente percebe hoje é que os profissionais não estão imbuídos disso, dessa importância deles no processo. Eu acho que eu vou dizer até uma palavra que se fala muito hoje em dia, que é o propósito, né, Maurício? Sim. É encontrar o propósito naquilo que você faz. Exato. Se engajar. Eu me reconhecer naquilo que eu faço. Poxa, se eu estou ensinando a pessoa que ela não deve usar o celular enquanto dirige, por que eu, instrutor, uso? Não estou falando usar no banco enquanto na atividade, que também não, né? Não deve ser Diga-se de feito. passagem, né? Mas enquanto condutor, a gente assiste instrutores né, conduzindo, falando ao celular. E aí, como é que isso fica, né? Então falta propósito, falta... não vou dizer que falta motivação, porque motivação, a própria norma traz motivação. Nós temos uma resolução que trata dos temas anuais, por exemplo, das campanhas, né, dos lemas mensais, do assunto que a gente quer despertar para a sociedade. Então não falta propósito. Eu quero isso, eu estou engajado nisso, eu estou imbuído desse compromisso, né, em melhorar a sociedade para que ela se machuque menos, para que ela... Né? Então acho que é essa que é a questão. É verdade. Quando que um CFC deve começar a se preocupar em levar a educação do trânsito para além do seu papel legal? Ou seja, de atingir pessoas que não necessariamente são ou serão seus clientes. Essa passa muito pela questão da visão que você tem como empresário, né? Ou como empresa. Uma das coisas que a gente estuda nos nossos cursos é a construção, né, da missão, visão e valores, né? Então, quais são os valores da minha empresa? Qual que é a missão que eu entendi o que é a minha missão e qual que é a minha visão, né? Então, se o CFC, né, não construiu ainda a visão dele, né, qual que é a missão dele, ele precisa urgentemente construir, porque isso é que vai nortear como que o CFC vai além dos limites dele enquanto empresa que forma condutores, né? É o envolvimento com a comunidade, é onde ele está inserido, né? Como as escolas, as comunidades de bairro, as paróquias, as igrejas, os conselhos, né, de bairro, tudo isso é além do limite, né? E com certeza, né, a gente gosta de se aproximar das pessoas que fazem o bem. Sim. Isso é fato. Então, se você tem uma empresa no teu bairro, né, e aqui falando de um CFC, que você vê que aquela empresa está preocupada com a comunidade, com as crianças daquela comunidade, da sua vizinhança, lógico que ela vai ser bem querida pelas pessoas. E quando ela ouvir boatos, por exemplo, vão acabar com a autoescola, essas pessoas falam assim, não pode acabar com a autoescola, não, esse pessoal é bacana, esse pessoal, né, eles nos ajudam a compreender um tanto de coisa. Verdade, né? verdade. Então, isso é ir além dos limites, né, propostos pela legislação. E é necessário, né? É muito importante, Totalmente, né? Muito totalmente. importante. Porque toda empresa, né, ela tem o que a gente chama de um papel social na sociedade. Toda empresa tem, né? O CFC precisa primeiro, né, se descobrir como empresa, né, e descobrir que ela tem um papel social. Eu não sou ONG, não tem nada a ver com ONG.
é o papel, a importância do papel dela na sociedade. Ela tem um papel social a cumprir. Verdade. Né? Bacana. É procurar até as CEPATs, né, às vezes, né, das empresas que tem de transporte e tudo mais, para poder fazer palestras e essas coisas. Você tem alguns exemplos de pessoas ou instituições que cumpriram esse papel de ir além da educação, na educação, que influenciam a sua comunidade positivamente com a educação para o trânsito? Sim, conheço vários centros de formação de condutores que, ouvindo os nossos conselhos, né, procuraram escolas, procuraram empresas, né, e hoje desfrutam disso. Bacana. Né? Pessoas que a mídia convida para dar uma, né, uma falar entrevista, alguma coisa, para falar alguma coisa. Por quê? Porque quando a mídia vai na sociedade, você vai falar, mas tem tal lugar que faz isso, tem o CFC que fala sobre isso, Sim. tem alguém naquele CFC que fala sobre isso, né? Então isso é importante. É o que a gente chama, Ana, de construção da imagem. Então tem pessoas que estão sabendo construir a imagem do CFC. Como? Né? Indo até a sociedade e sendo útil a ela. Se apresentando, né? A ela. Como é que as pessoas vão te descobrir? Se apresente, né? Mostre-se. Mostre-se. Quais os caminhos possíveis para engajar mais pessoas para um trânsito seguro? Nós estamos indo para o final agora, tá, Maurício? Onde encontrar parceiros, recursos financeiros e estruturas que apoiem ações de maior impacto, para que a gente possa trazer para o CFC agora, para que ele possa ir atrás disso e se engajar e engajar mais a sociedade nesse sentido? Bom, Ana, acho que primeiro a gente tem que olhar para aquilo que a diretriz da política nacional, né, de mobilidade urbana, por exemplo, fala, que é importante você conhecer a política. Olhar para a Senatran, ver o que está jorrando de lá para cá que a gente pode utilizar. E o que eu falo sempre é o coletivo. É através dos sindicatos, por exemplo, das associações, que a gente encontra força, né, e amparo muitas vezes para promover uma campanha que necessite de recursos financeiros. Então eu não posso ficar pensando sozinho também aqui, né? Ficar dentro da minha caixinha quieto. Então quando eu coopero, eu encontro recursos financeiros, por exemplo. Porque se eu quero mostrar para a sociedade o valor do CFC, não precisa ser o meu CFC. Sim. Né? Eu quero mostrar o CFC. Sim. Então quando eu coopero numa associação, num sindicato, né, e consigo diluir o custo, por exemplo, de uma campanha, né, eu estou encontrando recurso financeiro. Às vezes o que eu tenho não é suficiente, tá? Mas o meu, o da Ana, o do João, o do Pedro, a gente consegue fazer uma campanha. Né? Então, eu acho que é o cooperativismo que o CFC tem que entender. Né? Às vezes as pessoas olham para o cooperativismo como uma coisa ruim, mas ele não é. Ele deixa, né, a cooperação deixa a gente mais forte. Então, procurar parceiros, né? Procurar parceiros para poder fazer essa divulgação da educação para o trânsito. Sim. Legal. Tem empresas investindo em segurança de trânsito. Sim. Como nunca se viu. Sim. Pagando palestra, pagando para falar. Por quê? Porque hoje o sinistro de trânsito, ele já é uma causa muito grande de afastamento de emprego. Sim. Então as empresas não querem ver o funcionário dela faltando. Você entendeu? Então, isso precisa ser levado em conta. É isso aí, bacana. Então, o nosso episódio de hoje foi isso, achei muito bacana, muito legal a gente falar sobre isso. Eu espero que vocês que estão aí do outro lado da tela tenham essa vontade, se engajem para poder fazer com a sociedade alguma coisa, para mostrar como é importante o nosso papel na sociedade, né? Como a educação para o trânsito é importante para salvar vidas. Legal, Ana. Eu que agradeço mais uma vez. Pessoal, continue com a gente, né? Nós temos bastante coisa ainda para compartilhar com vocês. E se você tem alguma ideia de tema bacana para a gente trazer aqui na Sala dos Instrutores, coloca nos comentários também. E não esquece de compartilhar com todo mundo, tá? Até a próxima!